Fala, povo! Bem-vindo ao último episódio da série No Deserto, que é o nome original do livro de Números que está sendo estudado nessa temporada. E a gente não poderia ir para a última parte desse estudo sem falar sobre números proféticos que estão conectados com esse livro. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso? O episódio de hoje se chama Jornadas, porque a última parte, começando no capítulo 33 de Números, vai apresentar estas são as jornadas dos filhos de Israel que saíram da terra do Egito, segundo os seus exércitos, que foram contados e acampados lá na primeira parte desse livro. Se você não assistiu o comecinho dessa série, você pode descobrir o mistério dos seres viventes que acompanhavam o povo no deserto, clicando no link que está aparecendo na sua tela. Ao longo desses 39 anos de caminhada pelo deserto, o povo de Israel acampou em vários lugares, segundo a nuvem de Deus que se levantava e continuava guiando o caminho das viagens deles. O capítulo 33 mostra várias vezes que eles acamparam aqui, acamparam lá, acamparam em outro lugar, até chegar nas campinas dos campos de Moabe, na frente de Jericó, do outro lado do Jordão. Agora para tudo. Se você é uma dessas pessoas que só tá lendo de forma corrida a Bíblia, essa parte é muito chata. Mas se você tá apaixonado pela profundidade que existe nesse texto e é um pouquinho curioso para poder procurar mais detalhes que estão ali, você vai encontrar alguns tesouros. Tesouros escondidos nos números, nos nomes, nos lugares, nas pausas, nas gerações, no que está revelado e o que está escondido. Algumas pessoas pararam nesse capítulo para poder contar quantas vezes os israelitas acamparam no deserto. E eu fui uma delas. No total, aparecem 42 vezes o relato dos acampamentos. Saíram de um lugar e foram para o outro, e acamparam ali. Deus mandou Moisés anotar, como um diário de viagem mesmo, cada um desses passos. Se você também acredita que cada palavra que está na sua Bíblia tá ali por um motivo, tem um propósito para poder te ensinar, então abra o seu coração e a sua mente para enxergar essas conexões. Mateus, discípulo de Jesus, gostava muito de números também. Ele tinha antigamente trabalhado como publicano, um cobrador de impostos. Então ele era muito bom na matemática financeira e em fazer relatórios das pessoas. Ele foi uma dessas pessoas que contou quantas vezes os israelitas acamparam no deserto e fez uma conexão profética no seu primeiro capítulo com a genealogia de Jesus, a história dos seus antepassados. E ele descobriu a simetria que tinha no plano de Deus a cada 14 gerações. 14 gerações de Abraão até Davi, mais 14 de Davi até a Babilônia, e depois mais 14 da Babilônia até Jesus nascer. Ao todo, 42 gerações. Isso tem um significado profundo pra gente hoje. As nossas jornadas terminam em Jesus. As nossas peregrinações, acampamentos provisórios sobre essa terra, terminam em Jesus. A finalidade das nossas jornadas é Cristo. Esse é o mistério escondido através de cada parada dos israelitas no deserto. Os profetas, para descobrirem quantas gerações faltavam para Jesus finalmente vir sobre a terra, deveriam ler apenas as paradas do povo no deserto até chegar na terra prometida, na terra mais desejada por eles, porque Jesus é o próprio desejado das nações. Então cada parada e cada antepassado de Jesus estão conectados, como confirmado pelo profeta Ageu. Jesus nos lembra que enquanto a gente está nessa era, mesmo o povo entrando na Terra Prometida, ainda estaríamos sujeitos à morte. A gente ainda poderia passar por situações bem difíceis. Números 35, capítulo 11, existe uma explicação sobre as cidades de refúgio. Se um homem matasse outro por acidente, não sendo um assassinato, não sendo por causa de ódio contra o seu irmão, mas acontecesse algum erro no trabalho ou no dia a dia que ferisse alguém e o matasse por causa disso, ele poderia fugir para uma cidade de refúgio, já que ele não tinha pecado, mas por causa da sua culpa, a família poderia buscar vingança. Isso ainda pode acontecer com a gente hoje. Davi, olhando esses relatos proféticos, entende que ele também, mesmo amando e desejando o Senhor e já vivendo com o Espírito de Jesus, ele ainda estava sujeito a passar por situações difíceis, envolvendo a morte espiritual e emocional da sua família ou de pessoas que ele amava.
Por isso que ele e os cantores da época, durante 8 salmos, dizem que Deus é um refúgio ou um alto refúgio em que eles podem estar guardados até que Jesus viesse como sumo sacerdote e morresse por eles. Paulo, escrevendo para o seu amigo Filemon, pede também para ele receber de volta Onésimo. Onésimo era um servo de Filemon que tinha fugido e que estava com medo de voltar para o Filemon e apanhar ou ser preso ou ser castigado por causa da sua fuga. A orientação que Deus dá através de Paulo para o Filemon é que ele receba o seu irmão Onésimo como sendo o seu próprio coração. Deus quer nos receber na terra dele, como recebendo o seu próprio filho, o seu próprio coração. Talvez a gente tenha fugido para muitas terras, acampado e peregrinado em muitos lugares, mas agora você já sabe, o fim das nossas caminhadas, a finalidade das nossas jornadas é Cristo. E quando a gente encontra Jesus, finalmente nós temos uma casa. Então, que Jesus encha a sua casa de shalom, de paz. E em Jesus encerra também essa temporada, a série No Deserto, que vai dar espaço para a próxima temporada, Palavras, disponível aqui no canal do IBTA. Então, se você gosta desse conteúdo, deixa o seu like e já ativa o sininho para receber a notificação quando estiverem disponíveis os próximos estudos. Te vejo lá. Shalom! Então, que Jesus encha